Olá pessoal, hoje vamos ver como foi a origem dos vampiros. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Presença constante em quase todas as culturas ao longo da história, os vampiros vêm assombrando a humanidade desde a antiguidade em mitos e lendas. No entanto, foi no folclore de países como a Grécia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Polônia, Hungria, Bulgária e Romênia que surgiu a imagem clássica do vampiro como um cadáver que sai do túmulo para tirar a vida das pessoas, como conhecemos hoje. Refletindo as diversas influências culturais, étnicas, religiosas e linguísticas do leste europeu, o vampiro folclórico se apresenta por nomes variados. A força deste personagem no imaginário da região, como a personificação da constante presença da morte entre os vivos, se alinha com a tradição desta conturbada parte da Europa marcada historicamente, até hoje, pela violência, pobreza, epidemias e conflitos étnicos e religiosos. Foi em um contexto de ressurgimento da cólera e da peste bubônica no leste europeu do século XVII e XVIII, por exemplo, que ocorreu os casos de histeria coletiva atribuída a ataque de vampiros na Istra, 1672, na Prússia Oriental, 1710 e 1725, e na Hungria, 1725 a 1730. Apesar do enorme número de relatos sobre ataques de vampiros do leste europeu, as barreiras políticas da região, dominadas na época pelo Império Otomano, impediam que estas informações chegassem de forma consistente nos centros da Europa Ocidental, como Alemanha, França, Inglaterra e Itália. O vampiro da Europa Oriental começou a atrair a atenção do Ocidente com o Tratado de Passarovitz de 1718. Neste acordo político, metade da Sérvia e partes da Bósnia e da Valachia, hoje parte da Romênia, deixaram de ser dominadas pelo Império Otomano e passaram para o controle do Império Austríaco-Húngaro. Este novo cenário político abriu as portas de uma região que era próxima geograficamente da Europa Ocidental, mas muito distante do ponto de vista cultural. Esta percepção continuou até o fim do século XIX. Como está bem marcado no relato de Jonathan Harker presente no início de Drácula, 1897. Descobri que o distrito por ele Drácula nomeado encontrava-se no extremo leste do país, nas fronteiras entre três estados, a Transilvânia, a Moldávia e a Bucovina, bem no meio das montanhas carpacianas, uma das mais primitivas e menos conhecidas partes da Europa. Em pouco tempo a Alemanha, França e o Reino Unido tomaram conhecimento de relatos repetidos sobre vampiros que aconteciam nas regiões sob o governo do Império Austríaco-Húngaro. Em pleno iluminismo, quando a ciência moderna estava surgindo e o racionalismo estava na ordem do dia, a Europa se viu tomada pelo chamado levante vampírico do leste europeu, disseminado e popularizado pela recém-criada imprensa. Os relatos sobre ataques de vampiros chamaram a atenção de diferentes pensadores da época, como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Para eles, estas histórias eram crenças supersticiosas incompatíveis com uma época de descobertas e inovações científicas e deveriam ser esquecidas. Devido à proximidade geográfica e cultural com o leste europeu, a Alemanha foi o primeiro país a tratar do tema dos vampiros em duas obras investigativas, ainda no plano religioso. O crescente relato de casos sobre vampiros em terras sob seu controle levou os administradores austríacos a se envolverem diretamente com o caso. Em 1731 uma comissão científica investigativa foi enviada à Sérvia com o propósito de expor a falsidade dos relatos sobre os sugadores de sangue. Todavia, o resultado desta iniciativa, liderada pelo cirurgião de regimento de campo da infantaria austríaca Johannes Fluchinger, teve efeito contrário e chocou a Europa. Nos relatos ouvidos por Fluchinger na região da Medvegia, Sérvia, 17 pessoas teriam morrido no ano de 1731 em um curto espaço de tempo, em decorrência de ataques de 5 anos atrás de um vampiro chamado Arnold Paoli. Paoli havia sido um soldado atacado por um vampiro na Sérvia turca. Após a sua morte, relatos surgiram dizendo que o ex-militar havia retornado como um morto-vivo para molestar as pessoas da sua vila. Como era de se esperar, o intenso debate sobre os vampiros chamou a atenção de artistas e do público, levando o vampiro para uma nova região que ele logo dominaria, a literatura.
Seguindo o pioneirismo já comentado, da investigação ocidental do fenômeno da criatura sugadora de sangue, a Alemanha introduziu o tema do vampiro na literatura em 1748, 2 anos depois da obra de Dom Augustin Calmet. Abordando o personagem de forma metafórica, o curto poema O Vampiro, ou Der Vampir, de Erich August Osenfelder inaugurou a literatura vampírica. A partir daí, o vampiro nunca mais cessaria de assombrar e influenciar a literatura. Olá pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, diz aí nos comentários. E não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, porque me ajuda muito.